Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Trace e hoje continuamos na montanha com o nosso amigo Hans. Sim, estamos lendo o Thomas Mann com A Montanha Mágica. Já estamos aqui um pouco avançados, né, Malu? Com o nosso amigo já se aclimatando na montanha, no sanatório. E para você se aclimatar aqui no nosso canal, não se esqueça de dar o like no vídeo, de tocar o sininho e avisar vocês quando tiverem vídeo novo. A partir de agora, toda semana, toda quarta-feira estaremos aqui, eu e a Malu conversando sobre o livro, sempre conectadas com a Nani também, que está lá nos acompanhando. E que tá doida para voltar, né, Malu? Para vir conversar com a gente, dar Ah, a umas gente broncas também aqui na tá. gente. Exato, botar a ordem na casa, Botar né, ordem. Nani? E a gente sente muita saudade, é muito boa a troca com ela. E Sim. eu tô muito feliz porque pelo menos agora a gente tá fazendo as trocas pelo grupo, né? Que a Uhum. Nani tá lendo com a gente, a Sim. montanha. O guia Sim. já Ó, tá mais. Não tá dando menos trabalho, mas ela já tá mais aclimatada. exatamente. E daí dá, E quem também sabe, dá para acompanhar um eu, pouquinho melhor, né? Que não é fácil é, com bebê, né? É difícil manter a Bah, leitura. guria, é muito difícil. É muito. É. Olha, a época da minha vida que eu menos lia. E não foi nada ruim, foi muito bom, porque é Sim. muito bom também, né? Cuidar da criança, estar tá junto. Uhum. Enfim, é as dores e as delícias, né? E é complicado, né? O primeiro filho, né? É. É bem E eu parei no complicado. primeiro porque eu achei muito complicado. Mas é complicado mesmo. Mas eu acho que é melhor a montanha, porque Ulisses, sem Ah, condições. não. Se Ulisses. alguém me disser, olha, eu tive meu filho e fiquei vendo Ulisses, olha, eu vou dizer, olha, É que nem aqueles comentários que a gente pessoa, fez os reacts, né? A pessoa não é normal se ela não gostou de não Ulisses. Se ela é. gostou com uma criança, com um bebê recém-nascido em casa, então. Exato, Ah, a pessoa é muito the kid, assim. muito. Mas pode ser, né? De repente, Pode. o meu jeito de relaxar era jeito de. É Eu amamentava e ficava lendo Ulisses, não sei. assusta um pouco, né, Malu? Mas, pô, cada um, cada qual, mas é difícil. Sim, é E esse aqui difícil. não, esse é um livro que ele flui mais, que a Sim, gente não se sente tão perdido, né? Ele vai. Ele é uma é. narrativa bem clássica, assim, né? Uhum. Mas então, eu acho que assim, tem duas coisas que daí quando eu estava fazendo essa última leitura, eu estava percebendo. É um livro fácil de ler, só que tem aquelas coisas que se você. O Man é muito detalhista, né? Em tudo que ele vai fazer, tanto no ambiente, quanto se ele vai fazer uma descrição de natureza, das pessoas, ele é muito crítico com relação a isso, né? Tem coisas. Ele descreve muito bem, às vezes, as fisionomias, os movimentos, então é bem detalhista, né? Isso aí é uma característica do Man, e eu acho que às vezes tem E é, gente que cansa disso. Né, a gente escutou alguns comentários, aliás, eu queria até é, já agradecer o pessoal que está acompanhando aqui ou que está tentando fazer uma leitura com a gente que talvez que largou uma leitura já no passado, não conseguiu terminar e falou que vai tentar ler com a gente e tal. Então que eu até entendo essas pessoas que deixaram assim o livro para trás por em algum momento, né, parar, estancar ali e não conseguir ir para frente. Mas sim, eu, porque eu acho que. o jeito. Pode Desculpa. falar. Não, é o jeito dele escrever mesmo. A gente já via Sim. isso nos Buddenbrook, né? Uhum, sim. É o jeito dele escrever. Mas sabe o que eu acho? Que a solução para isso é realmente ler devagar. É não tentar ler mais rápido por exemplo, o que a gente está fazendo por semana, um X de páginas aí, que meio que varia, mas nunca vai ser tão muito mais do que dos outros. Numa média, sei lá, de 50 páginas por aí, por semana, eu acho que é bom. Por quê? Porque a gente não cansa, Exato. né? Não Sabe cansa. que todos os livros, eu sempre, até hoje, eu leio um, acabo, leio o outro, acabo. Eu Uhum, não leio em metas, só esses das primas. E uhum, tem sido muito bom, muito bom. Mesmo quando eu fazia as leituras, por exemplo, da Paloma, eu pegava no final de semana e lia aquele livro sim, do clubinho. uhum, Aí no final de semana eu lia o do meu clube de leitura. Geralmente eu sim, lia no final de semana anterior à reunião, sabe? uhum, uhum, Ou me programava naquele mês, assim, né? Sempre sim, para estar na reunião com ele lido. Mas esse aqui não adianta, é até bom intercalar com outros, porque ele realmente ele é um livro
A gente até pode pegar aqui ó, o iniciozinho da meta, né? A gente está na Uhum. meta 4. Isso. Ele fala ali, ó, na 111. E é muito bonito o jeito que ele escreve. Eu Eu gosto também muito, gosto. né? Eu adorei o Sim. Buddenbrook, porque eu acho legal isso. Ó, o segundo dia completo que o visitante passara no sanatório fora de magnífico esplendor estival. Olha só, várias palavras para descrever uma coisa, né? Uhum. O azul profundo do céu luzia por cima das copas pontiagudas dos pinheiros, enquanto a aldeia, no fundo do vale, fugia deslumbrante em meio ao calor. O ar estava cheio do tilintar alegre e calmo dos cincerros das vacas, que aqui e ali, nas encostas, pastavam o capim curto e cálido dos prados. Viu? Detalhes, assim, o Sim. capim curto e cálido dos prados. Uhum. Então, assim, muitas palavras para descrever, e é bem descritivo, assim, e ele vai te aclimatando ao lugar, à montanha, e ao livro, Eu gosto muito disso. Sim. Eu acho muito legal. Mas é bom a gente curtir, né? Por isso que eu acho que essas metas têm sido muito boas, né? Uhum. É por isso que às vezes eu acho que todos esses livros bem grandes, assim, esses calhamaços que a gente fala, eu acho que às vezes é bom a gente ler um pouco mais devagar nesse ritmo que a gente faz aqui com as primas, porque justamente por isso, porque pode ser que se torne muito cansativo você. Tudo bem, se a gente pegar esse livro para ler, provavelmente a gente lê em um mês. Aí Alexandre que já falou que eu já li e reli, ainda não, mas eu poderia. Eu tô brincando. Sim, sim, Eu com acho certeza. que Não, se a gente não tivesse as outras leituras, com certeza daria sim. para ler. Mas eu acho Assim, que é gostoso, exatamente não se torna cansativo, porque uma coisa que me faz, às vezes, ler vários livros ao mesmo tempo é que daí, por exemplo, você tá ali lendo e aí você tá um pouco cansado, não do livro e tal. Dá uma troca um pouquinho, vai para outra história, depois volta. Eu gosto disso, né? Eu gosto de fazer essa troca. Ou às vezes, sei lá, é. eu leio um no Kindle e um no físico, e daí à noite eu vou ler no Kindle porque tá escuro, e daí eu leio no Kindle e não no físico, então aí eu procuro fazer isso aí. Mas às vezes tem livro que eu quero ler rápido, que nem você falou, Malu, às vezes tem um livro que você lê em um final de semana, às vezes também tem um livro que eu quero pegar e terminar logo, eu quero terminar, entendeu? Mas eu acho que esses calhamaços E foram feitos para isso, pra gente ler, pra gente aproveitar. curtir, né? Sim. Pra gente curtir. E eu tô com muitas leituras esse ano, eu assumi muitos, esse negócio de ter dois clubes, assim, o ano que vem eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uns 2 livros por mês, assim, fora esses calhamaços que a gente lê em muitos meses, assim, não vou Uhum. fazer tanta, sabe? Vou tentar não. Claro que sempre tem aquelas piriguetagens, daí tu acaba lendo muito mais do que tu Sim. planeja. Tem que deixar um espaço Mas para eu isso. vou tentar assim, ó, no máximo isso. Daí no final vai ser mais, mas tudo bem. Pelo menos Uhum. de compromisso eu vou ter aqueles. Sim. Tem que Acho que deixar eu não já vou ter uma espaço para TBR muito é, grande. tem que deixar o espaço É, das piriguetagens aí para você dar espaço para ter isso, porque né? Porque acontece, esse, acontece mesmo. acontece muito, é raro, mas acontece muito. E outra coisa, né? É um livro que a gente vai começar a falar aqui dessa meta, né? Dessa que começa aqui na parte 4 e que contém, além das descrições que a Malu já deu um exemplo aqui, muita coisa filosófica que faz a gente pensar. E a Malu também já, acho que um dos primeiros vídeos já falou que devido, né, ao tempo em que foi escrito, o Thomas mantinha toda aquela questão como estava a sociedade na época, e então ele descreve um pouco disso, e daí ele traz isso para a história de maneira, claro, encoberta, porque não é claramente, não tem, né, ele não cita explicitamente os acontecimentos, mas ele traz no modo de pensar dos personagens, ele vai trazendo esses assuntos. E é bem sutil que ele faz isso, né? E às vezes Bah, a gente pode ou não pegar algumas sutilezas dessas, e só que se a gente não presta atenção e não faz uma leitura assim, calma e coisa, é só uma. Realmente, assim, tipo, eu acho que talvez no final do livro, quando a gente chegar e falar assim, a história é essa e acontece isso, a gente fala, pô, mas tudo isso daí, trocentas mil páginas para só isso, né? Só que você tem que ver o mas conteúdo, né? É daí que vem é. a qualidade da obra, assim, né? Mas E a gente enfim, está começando a conhecer melhor as pessoas, né? sim. Ver as singularidades de cada uma e Uhum, também os diversos traços, né? sim. Característicos, assim, não é É. só aquilo. O cara é aquilo e mais aquilo, É. né?
tem E são já. vários personagens, né? É um universo grande Sim. ali. E só para colocar lenha na fogueira, o pessoal do grupo lá já comentando que a gente já tá formando opiniões, né, Malu? Aham, Sobre o já. Hans, sobre o Joaquim, e aí o pessoal já começa a colocar lá, não, porque eu acho que isso, que eu acho que fulano é isso e aquilo, e aí eu tô achando demais, é muito legal, porque daí a gente vai construindo, né, e cada um vai colocando lá o que acha. É muito legal ver que as pessoas acham coisas diferentes. E no caminho aqui é bom porque cada coisa que vai colocando assim, né, que a gente vai seguindo a leitura, vai acrescentando alguma coisa, né, em favor daquilo que a gente pensou ou não. Mas é legal já ver as opiniões, já ver os julgamentos iniciais ali das pessoas, né? Até os nossos, é claro que a gente já fez também, né? Sim. Sem nem comparar Olha, o Hans com o Rano, né? aham, não, olha só, eu acho que o Hans, eu acho bem comparável com o Rano, assim, Sim. aquele negócio, o cara é meio filosófico e tal. Só que o Rano, ele era um guri que eu acho que ele era maduro para a idade dele, Uhum. né? Sim. E o Hans, eu acho que ele é meio. Eu me divirto com ele, assim. Eu acho que ele ainda tem muito a amadurecer, assim. E- Ele é muito petulante, assim, sabe? sim. Naquela coisa, aquela petulância da juventude, assim, Uhum. de achar que tem toda a razão, achar que. Ah, tem que ser assim. Por isso que tem que ter o chapéu. Imagina, se eu não tô com chapéu, como é que eu vou Sim. cumprimentar as pessoas, né? Uhum. Tipo, ele tem aquelas certezas, assim, de regras da vida, né? Uhum. O que é razoável é o que ele acha razoável. Sim. E aquilo não, às vezes não faz nenhum sentido na sociedade que ele tá agora, Uhum. mas ele tá ali. É. Tipo, ele fuma o charuto dele, ele não sente mais nem o gosto, Uhum. mas ele tem aquele hábito e ele vai, Sim. sabe? Ele tem uns troços muito engraçados. E aí no começo eu tava achando ele, assim, muito. Como é que diz assim? Muito inflexível, assim. E aí Uhum. tu vai ver, o primo dele também tem umas coisas assim, Tem, né? tem. Falando bem militar, É, porque ele é é. do militar. Aí tá sempre com a roupinha certinha, a coisinha, Sim. ele O toda hora, horário, né? Ele o não horário, suporta ele respeita atrasos. Isso. muito, não suporta atraso, respeita, ele tira a temperatura na hora que tem que tirar a temperatura. Ele é um bom paciente, né? Sim. Ele é um cara que é um bom paciente, é um cara que Uhum. não. Que faz tudo que o médico fala, anota tudo certinho, né? Sim. E Então, algumas coisas que eu achava do Hans, agora eu tô achando do Joaquim. você acha? Então, mas sabe quem eu acho que é o personagem que lê todo mundo aqui no livro, por enquanto até agora, é o Setembrini. Porque é É, quando conversa com ele que ele. Você viu que agora ele começou a chamar o Hans de engenheiro, né? uhum, Ou seja, tá já dando características assim de uma pessoa típica, vai engenheiro, e o Joaquim de o militar, né? Então ele exato. tá dando Ele nomes já. ali, tá, né? E eu, ó, depois Mas dessa meta eu achei que o Hans é muito realmente tem muita coisa acho que do Rano, viu? E do Thomas Mann também, é muito talvez autobiográfico. Com essa meta depois eu a acho gente que sim. fala, né? Eu acho que sim. Acho que quando ele descreve a paixão dele pelo colega, não é É, colega, né? Pelo exatamente. rapaz do colégio ali, Uhum. acho que é muito Thomas Mann mesmo, assim, Sim, e que é né? presente em outros E já livros tinha, dele, né? e isso já tinha o Hannah em relação ao amigo também. Sim, Lembra que ele tinha essa paixão na época escolar, isso. né? Uhum, exatamente. Daí me lembrou Certamente que muito e ele eu falei, pronto, mas é o Man, né? Estamos aí. É estamos muito. numa parte bem autobiográfica, né? Sim, sim. Então, temos o que, Malu, nessa meta aqui? Temos uma compra necessária, né? Que é o que começa. O Hans Que precisa é o comprar cobertores. cobertores de pele de camelo. Porque Isso. esses são o correto. É, Porque ele não vai comprar os cobertores de pele, porque os de pele são muito quentes e ele não isso, usaria. E como ele só isso. vai ficar 3 semanas, os de cabelo ele aproveita lá embaixo. Então Uhum, isso é bem engenheiro. sim. Então nós temos a questão das estações, né? Ou seja, tá ainda no final do verão ali, mas já nevou. Aí o Joaquim vai. Mas neva. Já teve uma névoa, né? É,
E o Joaquim vai explicar que ali não existem estações, né? Praticamente o tempo não muda muito. Tem lá, sei lá, no mesmo dia você pode experimentar uma sensação de muito frio e até quando o sol tá forte você sentir um certo calor ali, né? Mesmo com neve e tudo mais, não vai mudar muito. Então, então ele tá fazendo essas reflexões sobre o clima lá, né? É. E, E eu e já me aclimatei tri bem, tá? Porque Porto já Alegre é isso aí. Um dia tá tá verão, outro verão, dia tá inverno. É inverno no então. verão, verão no inverno, é isso aí. Porto Então, Alegre total, a Malu montanha. já comprou o Tô seu totalmente cobertor. aclimatada. Sim, Sim, sim. mas E aí, vamos, né, continuamos então. e eles vão para. Eu adoro as excursões dele até a vila para comprar as coisas, Uhum, porque pelo menos ele sai um pouco daquele hospital, que dá sim. um nervoso, eles o tempo inteiro dormindo no hospital, É, tem né? uma certa hora aqui que ele se revolta, né, de ficar, acho que é lá no final dessa meta que ele se revolta de ficar o tempo todo deitado, né? Que ele mesmo fala isso. Ele resolve passear um pouquinho mais, mas não vai muito longe, né? Não, não vai e ainda tem, todo aquele, quando ele tem aquela, não é sonho, né, mas ele meio que tem que retoma ali aqueles pensamentos de quando ele estava com o colega dele lá da escola, né? Que ele faz. Acho que é nessa parte aí, não é? Que ele vai fazer a caminhada É no sozinho. final da meta ali, É, né? Que ele vai. mas Ele chega. Aqui no início, eles falam bastante. Tem aquela primeira. Quando eles falam sobre o sentido do tempo ali, né? uhum, Essa primeira parte que ele vai comprar cobertores. os cobertores, tem várias filosofadas bacanas aqui, né? Então, uma que Então, eu não consegui identificar, Malu, quem sabe você aí na página 117, aí é uma reflexão que o Hans faz sobre a questão da doença, né? De que ele fala que a doença seria nobre, né? De que as pessoas mais intelectualmente, sei lá, assim, são as mais inteligentes, seriam mais. A doença traz em si alguma dignidade pela capacidade da pessoa. Ele faz um tipo de reflexão como essa aqui. Aí eles estão discutindo com o tal do Settembrini, que está sempre nessas discussões, né? E eu achei muito interessante que eles fazem o Settembrini aqui quando fala aqui ele é contra, é claro, toda essa questão que o Hans coloca, e daí ele fala das épocas angustiadas, da harmonia, bem-estar, né? Ele fala isso aqui. E ele fala sobre a luta, isso aqui, bem no meio da página 117. Eu não soube identificar, mas eu achei bem intrigante, assim, que ele fala, a luta continua. E ela fala assim: a luta, meu caro senhor, chama-se trabalho, trabalho terreno, trabalho em prol da terra, da honra e dos interesses da humanidade. E temperadas dia a dia por essa luta, aquelas forças acabarão por libertar o homem e guiá-lo pelos caminhos do progresso e da civilização, rumo a uma luz cada vez mais clara, mais sua e mais pura. E aí eu falei assim, bom, ele está fazendo um enaltecimento assim do trabalho, né, dessa questão e coisa. Aí eu fiquei é, pensando, ele tá fazendo uma alusão ao marxismo, né, a questão, sei lá, porque ele fala em um rumo ao progresso, ou ele está fazendo a questão, até a questão fascismo. do fascismo, foi o que eu anotei aqui, entendeu? Eu acho que sim, porque ele é italiano e tal. Mas o que que acontece? Eu acho que é muito parecido, as duas coisas são muito parecidas, sabe? Uhum, Acho que os totalitarismos acabam sendo parecidos. sim. Então, Mas isso é uma opinião minha, bem minha, política bem minha. uhum, Para mim não tem muita diferença, qualquer um desses regimes acabam indo para isso. Porque o que acontece? O Hans diz, ele, olha, a doença é uma coisa, eu acho nobre, porque a pessoa é doente e tá lá, ela tá filosofando mais, porque tá mais perto da morte, uhum, eu tenho como um ser sagrado. E ele disse, não, a doença não tem nada de bonito, a doença é um isso. horror. Uhum, A doença é um horror, não é nobre, não é digna de referência de modo algum, né? sim, E tu vê, ele é aquela coisa, né? Ele que tá doente, né? sim. Desmerece a coisa, pra tu ver como tudo o gênese da coisa ruim, né? Uhum. O cara que faz a maldade, porque geralmente ele também é uma pessoa bem Sim. sofrida, mas
Aí ele vem bem com esse discurso assim, ó. A razão e o esclarecimento dissiparam essas sombras que paravam sobre a alma da humanidade. Verdade é que ainda não terminaram sua obra e a luta continua. E essa luta, meu caro senhor, chama-se trabalho. Trabalho terreno, trabalho em prol da terra, da honra, dos interesses da humanidade. E, assim, os interesses da humanidade é isso, é o progresso. É sabe aquela coisa assim, bem, bem que como dizem, né, é o ovo da serpente, né? E ele está começando a mostrar assim essa face assim, eu sei o que é bom, bom é isso, é trabalhar, vamos extirpar os doentes da terra, né? Eu acho uma coisa bem nazista também, né? Não, Sim. o doente não serve pra gente, a gente quer o saudável, o jovem ariano saudável, Aham. trabalhador que é útil para a nação, Isso. tá? E foi, Eu foi, acho o, que é um foi o que me discurso chamou a meio nesse atenção. sentido, assim. E o final que ele fala rumo a uma luz cada vez mais clara, né? Mais sua e mais pura. E mais pura, Então aí quando eu li né? isso aí eu falei, pô, eu acho que era tá fazendo É. referência justamente a isso. E é interessante que assim, a gente tá lendo isso aqui, não tem, né, a gente não tá ali no contexto discutindo isso no o livro, né? Mas tá vendo como tá presente aqui, né? E isso que é legal a gente conseguir, porque pode passar batido, né? Pode passar batido numa leitura, assim, se a gente não se atenta, né? Então, eu acho legal isso Mas daí. tu viu que ele é muito sutil, mas ele vai te dando pistas, Sim, né? sim. O primeiro capítulo que fala do Setembrino é o Satana, Uhum, né? Ele sim. vai jogando coisinhas pra gente não ser enganado pelo discurso dele, né? Uhum, Tipo assim, porque é muito bonito o discurso dele em vários momentos, né? sim, Ainda mais uhum, para aqueles dois jovens que estão ali atrás de coisas para seguir, né? aham, E às vezes, se tu pega um jovem tipo o militar, o uhum, engenheiro, né? sim, mas, E vai botando umas ideias, eu acho que essa é a esperança do Setembrino, assim, uhum, porque ele tem um discurso forte, mas é ele conseguir conquistar o público dele, né? sim, uhum, é E isso não é aí. bem assim, né? Não é porque a pessoa que é jovem que ela necessariamente vai ser influenciável, É, né? então eu achei muito interessante Mas essa vamos ver, parte. eu acho que tem Vamos ver. muita Tem água para muita rolar, coisa, eu né? também acho, mas é legal a gente já ir vamos fazer que nem o Galindo ensinou, vamos Mas tu guardar. viu? Vamos guardar. Eu botei bem a mesma parte que tu leu ali, botei bem Sim, vermelha ali. aham, sim, Olha, red flag aqui. O é, que pode ser isso aí? Né? sim. Daí prosseguimos, né, com as discussões filosóficas aí. E aí eu achei engraçado que, né, depois de todas essas discussões e tal, aí o Hans vai fala do Setembrino, e daí fala assim, ele fala mesmo como um pedagogo, não sei o que lá, né, ele falando, né? E aí ele Porque fala, ele quer educar os é, guri, né? aí ele faz o comentário de que cada palavra que lhe sai da boca são arredondadas e apetitosas, que sempre me faz lembrar de pãezinhos frescos. Ótimo. Eu achei perfeito, assim, né? Ele fala, não É, deixa ele saber que você pensa em pãezinhos enquanto ele tá falando, né? é a melhor coisa, em vez de engolir esse discurso dele, eu penso É, em países frescos. sim. Que nem eu, tudo eu penso comigo. Uhum. Aí o Ai, próximo subtítulo aqui que a gente tem é o Discurso sobre o Sentido do Tempo. Né? E aí temos lá o Hans colocando em prática os seus cobertores, né? Que exige aí uma técnica. então, a técnica de usar os cobertores é muito É boa. boa, né? Precisa Eu imagino que experimentar. sejam pesadões esses Sim, deve ser, né? cobertores, Porque né? para fazer todo esse malabarismo aí para colocar o cobertor, né? Para ficar bem quentinho, né? Então aí, ó, quem gosta de um clima frio e sem aquecimento, podem preparar seus cobertores e aqui tem o jeito como fazer aqui, né? Aí eles discorrem um pouquinho sobre a rotina, né, Malu, do negócio de, de ser ou não a questão do tédio, do hábito, né? Eles falam e tudo isso correlacionado ao senso de tempo, que eles vão falando que tem aquela questão de você sentir o tempo, né? Mas antes de entrar nesses cursos sobre o sentido do tempo, eu queria te falar uma coisa. Voltando um pouquinho ali, na 120, quando eles começam a falar que o Settembrini vai embora, e Uhum. eles começam a falar sobre o que o Settembrini falou, ele diz uma hora que ele só não quis perguntar para não parecer ignorante, né? Ele tem medo Sim, sim.
Mas ele acha, porque Aham. eles falam do Magnus, né? Que Sim. o Magnus acha uma besteira as palavras, que Uhum. não, o Magnus é É todo verdade. prático. É. E aí ele fala, não, olha só, na realidade, pô, ele começou falando do Magnus, aí ele puxou para nos doutrinar sobre Uhum. a ruindade da doença. Sim. Mas, na realidade, o que ele tinha que ter nos falado é o que ó, nos deveria ter dito que é, em realidade, o objetivo da literatura. Sim. Que ele Que queria é isso, perguntar. né? É, exatamente. É, porque ele falou, o cara é ignorante, blá, blá, É. blá, blá, porque ele acha que literatura não tem sentido nenhum. Tá, mas qual é o sentido da literatura? É Sim. isso que a gente está ansiando saber, porque a gente É. sabe que tem e quer saber o que é. Uhum. Então, assim, os guris não são burros, né? Não. Mas eles ficaram com Não vergonha vão de se doutrinar perguntar. tão fácil. Sim. Mas, cara, normal, né? Eu não, não quero parecer Os caras burro, que né? parecem inteligentão, eles não querem Sim. parecer inteligentão. Exatamente. E aí eles Uhum. vão para esses cursos sobre o tempo, né? É. Uhum. Que é muito interessante também, né? Sim, muito. Se a gente passa meio assim, a gente vai lendo, né? E aí tá a ler aquele. Aí quando a gente vai reler e conversar sobre isso, que a gente vê que os títulos dão bem o que ele Não, quer trazer, sim. né? A ideia do. É. O resumo da ideia do capítulo, No né? começo a gente, quando vai iniciar o subcapítulo aí com o título, a gente não tem ideia, né? Depois quando a gente volta e vê, vai comentar, né? Dá pra. Exatamente, é que nem você falou. É. É. Ali no final da 123, ó, Uhum. é muito bonito o que ele fala sobre tempo. E aí ele vai, toda 123, até o final desse capítulo é Sim. muito legal. Eu quase Né? Que ele grifei fala tudo. sobre a consciência. É, eu também, ó. Sim. Eu ia dizer, eu vou falar aqui. Só que daí, se eu for falar, eu vou ler Vai toda a ler tudo, é. Sim. 123, 124 e vou acabar aqui na É, 125. Porque exatamente. é muito bonito o que ele fala sobre o tempo, Uhum. né? É que eles encontram a enfermeira, né? Aí ela tá lá no corredor e daí eles ficam com aquela situação que quer se. Ela tá falando que tá cuidando de um dos moribundos, né? Que as pessoas que já estão. Que não estão já. Que ela tem que ficar lá e é, ela começa a falar, fofocar, falar de todo mundo e eles ficam lá tentando. Assim. É muito descrição de coisas do dia a dia, né? Às vezes você pega uma pessoa que tá querendo lá ficar fofocando a vida dos outros e a única coisa que você quer fazer é falar um bom dia e, né, e continuar o que você ia fazer. É, como dizia meu pai, tudo bom é um cumprimento, eu não quero saber como tu Uhum, tá. Quando ele perguntar tudo exatamente. bom, É, olha, tudo bom é um cumprimento, realmente eu não quero toda essa. sim. Ah, É muito legal essas coisas que vão acontecendo. É claro que se a gente ficar relatando tudo aqui, vai ficar. Ele encontra a Tous les deux, né? Por isso que você falou da. Ele vai praticar o francês é, dele, né? Sim. é. A Nani tinha que estar aqui para nos falar sobre. Je le regrette beaucoup. Aham, sim. Ele está achando ótimo que ele falou aquelas duas, três palavras. E ele tava se achando, né? Porque ele falou. Mas só que daí no final ele pergunta pro primo se ele falou certo, né? Ai, Daí ai. quando eu queria, olha só, quando ele fala no final ali pro Joaquim, diz, não, tá tudo bem, je le regrette Regrette beaucoup. beaucoup, é É, pra lá de correto. Eu não sei se sim. ele tá debochando ou falando a É, verdade, porque como eu não. não, mas tá. A Nani tinha que estar aqui pra dizer se ele tá debochando ou tá sendo. Não, mas aqui na nossa edição aqui tem a tradução, né? É, embaixo, então, mas tá certo o que ele falou, né? Então, acho que os dois, quando ele fala E que até porque o Joaquim não é um cara irônico, né? não, ele não faz, normalmente ele não faz Não piadinhas, seria sim, o tipo fazendo piadinha. Já se fosse a não, minha prima, ia ser certo que ele tá fazendo uma piadinha comigo. sim. Ah, então, Malu, eu tô Ah, vendo você em vários lugares do livro aqui, porque eu tenho sonho de uma noite de verão, e eu anoto aqui todo. é, Aqui um pouco atrás, quando eles estão falando a questão do tempo, ele fala uma última frase que ele fala: e a viagem não passasse do sonho de uma noite. Né? E depois tem o quando eles vão para que ele está falando da música, lá e daí ele fala do sonho de uma noite de verão, a marcha nupcial e tudo. a marcha Eu, nupcial do sonho de uma noite de verão. e já fez referência numa meta anterior, eu esqueci de falar, mas eu sempre anoto o seu nome aqui, Malu. Eu não Viu? esqueço, Quando eu viu? falei que essa é a melhor peça do Shakespeare, ninguém me acredita, Eu viu? preciso ler a Todo biografia mundo pensa em Hamlet. do. Hamlet não deu.
não deu uma ópera tão bonita. Preciso ver para ver se é a preferida do Man também, porque aparentemente tem bastante aqui, viu? Ele já citou no mínimo umas E ele 3 entendia vezes. muito de música, né? É, Quando... A gente tem que ler o Fausto depois, se a gente for corajosa. Mas é que é precisamos. chato, Fausto. Mas a Fausto eu adorei, porque ele fala muito, entre Uhum, outras coisas, fala muito de música, né? sim. Principalmente, ele usa o condão da música para. Uhum, E eu achei bonito que ele falou ali na 135, ó. Que o Settembrini falou, né? O senhor uhum, definiu muito bem um fator incontestavelmente moral na natureza da música, a saber, ela mede o curso do tempo de uma forma especial e cheia de vida, e uhum, assim lhe empresta vigilância, espírito e preciosidade. A sim. música desperta o tempo, desperta a nós para tirarmos do tempo um gozo mais refinado. Uhum, Desperta e, portanto, é moral. Só que ele já vem querer meter a moral no meio, né? sim. A arte é Então, moral na medida em que desespera, é bobagem, é. no meu ponto de vista, né? Mas Não é então por aí. ele Mas é eternizar, né? Tu faz uma uhum, arte tão linda, uma música tão linda, tu parou o tempo ali, né? sim. Mas ele fala, né, também disso, um pouquinho abaixo. Eu notei, eu tenho grifado a mesma pedaço que você. Só coloquei aqui, também Uhum. disso a música é capaz, sabe perfeitamente agir como ópio. Uma influência diabólica, meus senhores. O ópio é uma obra do diabo. Aí sabe eu lembrei? Do Tolstói, com a Sonata Kreutzer, não é? É, Eu falei assim, moxa, me lembrou muito porque o Tolstói fica, né, referência. ele fica abismado com a questão da sonata e tal, né, que era essa, é, esse, o que a música faz com as pessoas, né, então o efeito da música nas pessoas, então é isso que daí me fez lembrar o Tolstói aqui também. Perfeito. Não, é exatamente, né? Sim. E aí ela fala que, não, que ele acha que a música é politicamente suspeita, Sim. né? Daí tu vê, Uhum. ele já começa a mostrar as garrinhas dele É. aqui, Então, é aí né? que vamos construir para ver realmente quem é esse Setembrine aí, né? A gente já tem algumas É. dicas aqui, Malu, Já, já. né? Ai, mas eu achei Ó, muito. Settembrini continuou externando ideias desse gênero, né? Aham. Não, Settembrini tá muito, E, tá se mostrando. e esse hippie aí é o nome do amigo dele, né? É, o Rip é o amigo dele. Aí como ele mostra, outra coisa muito engraçada é a palestra, né? Sim, eu tava curiosa A para saber palestra sobre o é que o amor seria. como fator patogênico, né? Ai, eu achei Mas antes muito de começar a engraçado. palestra, nós temos mais um pouco de menu ali na 137. Ele fala sobre todas as comidas que vão ser servidas. Sim. Uhum. E aí tem a palestra. Essa palestra aí, olha, que coisa É, engraçada. todos são convidados, né? E ou seja, todos que entendem a língua alemã, né? Só que temos o Settembrini, que apesar de falar muito bem, nunca vai nas palestras do Dr. Krokowski. E antes disso, o Hans decide passear sozinho, né? Antes da palestra. Que é quando de repente Sim, ele se revolta ali de ficar só na horizontal e resolve que vai é. fazer um passeio sozinho, e nesse passeio ele tem ali Ele conta da infância dele, né? ele tem Relembra a um infância. Mas flashback ali, né? no iníciozinho do passeio começa a sangrar o nariz dele, que daí eu acho que é Uhum, um sinal da doença dele, né? sim, Mas não sei, vamos ver. Reserva, né? vamos E reservar. aí ele começa a lembrar da infância. E tu vê, ele tinha 13 anos. Uhum. Parecida com a idade do Rano, se eu não me Sim, engano. sim, acho que Né? sim. Uhum, E aí ele lembra desse amigo, o uhum, Rip. sim. Na realidade era uma adoração que ele tinha pelo cara, nem era uma amizade assim de se Não. frequentarem. Aham. É, eles nem Né? se conheciam, né? Toda a questão ali que se conhecia, eles se conheciam de ver no colégio, mas a questão é que ele ficava sempre admirando, né, essa pessoa, esse hippie, e ele vai pedir o Pribislav hippie, né, que ele fala. Pribislav Rip. E ele vai pedir uma lapiseira para aula de arte, né? Então ele sabe detalhar, você vê, né? Ele lembra de todos os detalhes ali. Até que ele vai fazer uma referência, uma comparação, porque ele vai achar uma semelhança entre esse hippie e a Madame Chocat, né, que é aquela É, que aquela parece que russa. é a russa que
meio que ele tá gostando, assim, Isso, né? que ele não entende o porquê que ela tem, tá tendo esse poder assim dele de deixar ele um pouco transtornado. E aí ele mesmo fala que lembra que tem uma semelhança entre os dois, entre esse amigo lá dos 13 anos dele do colégio com ela agora. Até a questão das mãos, que quando ele fala das mãos lá para trás, que as mãos dela eram desleixadas e tudo, ele chega a fazer uma Lembra comparação com ele, né? com ele. E pelo jeito era um cara que marcou bem, né? Sim. Ele conta os detalhes de quanto ele adorava esse cara Uhum. e que ele não era assim, não era uma pessoa assim que tinha nenhuma, não era um amigo dele, assim, não tinha nenhuma Não, intimidade e tal, mas ele amava, amava e um dia ele se ensaiou para pedir um troço emprestado para ter alguma ligação com o cara, né? Para ter isso. algum momento tipo, aquela coisa, ele era apaixonadaço pelo cara, pelo Uhum. jeito que ele conta. Isso que eu acho que é bem autobiográfico, assim, Sim. de tu ter essas paixões Uhum. juvenis, né? Uhum. E o Man tinha essa coisa de ele era. As pessoas dizem que ele era homossexual, mas eu acho que o Uhum. cara era bissexual mesmo, porque ele teve 8 filhos, né? Uhum. Acho que Então acho sim, que não ele lembro. gostava também. Eu acho que gostava mais de meninos, com certeza, mas pelo que diz a biografia dele, Sim. né? Uhum. Mas ele tinha isso. Então, aquela coisa do jovem, ele achar que aquilo era normal, que não era um traço de homossexualidade dele, né? Uhum. Ele põe isso nos livros de uma forma assim, não, tá, uma coisa de infância. Sim. Ele é muito criticado, né, o Man, por não ter assumido, ou não Uhum. sei, eu não sei detalhes, mas talvez ele tenha feito alguma maldade com algum desses amantes dele, ou ter usado, não sei como é que foi. Eu sei que ele tinha essa mulher, que foi quem acompanhou ele a vida inteira, e que ele teve os 8 filhos. Uhum. E que ele tinha essa coisa, nunca saiu do armário. Sim. Mas ele põe de uma forma bem clara que se apaixonou tanto aqui quanto lá, né? Sim. Com É, personagens que são bem autobiográficos, né? e na maioria dos livros dele tem, né, alguma coisa assim que ele traz isso daí. Então, ou seja, parece que ele preferia se colocar na ficção ali alguma coisa meio autobiográfico de uma maneira que poderia ser ou não entendida, né, como ou não, mas assim, que Sim. depois com as biografias e tal, com a vida dele, daí se explica um pouco melhor. Mas eu acho que é interessante como ele consegue, a gente consegue lendo as obras dele, a gente consegue identificar essas, Identificar bem que aquilo tá bem, que tá tudo. sim, Tipo assim, na vida ele pode ter sido um idiota, mas a uhum, obra dele tá muito sim, bem. Traz a discussão muito, muito bem. é. E Né? Isso aqui aí. na página 145, ele faz, bem na metade, ele faz essa reflexão, ó, como é parecido com ela, com aquela mulher aqui de cima. Será por isso que me interesso tanto por ela? Ou talvez será por isso que me interessei tanto por ele? Bobagem, pura bobagem. Né? Em todo caso, está na hora de voltar. Então aí ele faz essa própria reflexão porque ele sabe que ele percebeu que tem interesse nela, né? Que ele até está se questionando. E aí quando ele tem essa lembrança, ele percebe que eles eram parecidos e daí talvez isso Claro, aí, né, trouxe é o nele amor. esse sentimento. E nós temos a palestra do sobre o amor. Sobre o amor. É. Porque as duas formas são amor, né? Ele estava Uhum, apaixonado, tanto por ele quanto por ela. Na sim, minha opinião, né? é. Mas é isso aí. E agora eles vão para a palestra sobre o amor. Sim, Tratava-se da potência do amor. sim. E você vê que ele vai descrevendo, né, que as pessoas ficam um pouco constrangidas, né, com a fala do doutor aí, Krokovsky, falando sobre o amor, né? É, Porque porque ele falou que era uma fala ambígua. exatamente. E daí você vê que ele vai descrevendo as reações das pessoas e vai falando e vai criando esse desconforto e a gente vai percebendo esse desconforto nos personagens, né? Exato. É isso que eu acho maravilhoso da escrita dele, porque pode ser cumprida, mas tu vai, Sim. né? Porque ele fala bem ali, ó. A gente não sabia se ele estava falando de algo piedoso ou Uhum. algo carnal, passional. E aí Sim. ele vai descrevendo a reação das pessoas e como é que elas estão se sentindo em relação àquilo, né? E o Uhum. cara é um provocador, pelo jeito, né? Sim. É verdade. É,
aqui na página 152 que ele faz uma reflexão aqui sobre as mulheres, né, de se vestirem e tal, que, com decência, né, que ele fala infringir as regras da decência, né. Aí que ele fala que assim, que as mulheres tinham mesmo que se vestir, né, para chamar atenção, para causar assim um impacto, né, por um motivo claro de procriação, né. Então aí só que ele fala que é uma afronta uma mulher doente se vestir de uma maneira dessas, porque se ela não tá doente, ela não pode procriar. Ela não pode procriar. Exato. Ela não pode procriar. Então, por que ela tem que seduzir se Sim. ela não pode procriar? Super careta, né? Você vê, então, ele tá aqui pensando nisso, né? Então, eu acho engraçado as reflexões que vão surgindo na cabeça dele. Aí, com essas coisas, dá pra gente ir conhecendo, né, um pouquinho mais dele aqui. Exato. Né? E temos Ele é careta. Ele é careta. Você dá pra ver que ele tá um pouco. Temos aqui a relação dos francos, né, Malu, no final, quanto ele teve que pagar. Por uma semana, ele acha pouco, né? 180 francos pela semana que ele ficou lá. Que é o preço que eles cobram ali, né? E a gente ainda tem um pouquinho da descrição do Dr. Behrens, né? Que fala... Esse cara eu acho... Eu não sei qual que eu acho mais sombrio aí, Malu. Se é ele ou se é o Dr. Krokowski. Só que daí ele conta um pouquinho da história desse médico aí, né? E o Krokowski, eu acho que é o psiquiatra, né? Então, eu acho que ele também é médico, né? Eu não sei, ele ao menos é o primeiro ali, só que parece que existe uma hierarquia. Acho que o Dr. Behrens, acho que é um pouco acima do Krokowski ali. Behrens é o Né? cirurgião, que é o chefão de lá. Isso. Mas o outro eu acho que é o psiquiatra, que é médico, né? Uhum. E ele fala várias coisas aqui que eu acho que é uma coisa meio que vai ser da psicanálise. Só que a Marildinha participe aqui nesse capítulo. Acho que ela vai ter bastante coisa. Aí na 149, ó, cursava acerca das formas tenebrosas do amor e das variedades excêntricas, dolorosas e sinistras da sua índole e da sua onipotência. Entre todos os instintos existentes na natureza, disse ele, era o amor o mais vacilante e o mais ameaçado. Daí, ele adiante, ele fala ali, ó, o que o compunha era justamente uma série de perversões. Uhum. Me lembrou aquelas coisas freudianas. Assim. Sim. E aí ele segue ali na 150. Então eu acho que aí vai ter, talvez ele aborde um pouco o que era bem da época, essas teorias mais psicanalíticas e tal. Sim. Né? As taras, as perversões. Sim. E eu acho que, se eu não me engano, ali no início, que ele fala dos dois médicos, o Krokowski é o psiquiatra. Mas vamos ver, ainda temos muito que explorar aqui na montanha. Até por conta dessa palestra aí que ele dá, né? Talvez aí também é uma confirmação aí. Mas ele contou só no último aqui trecho, né? Que se chama Dúvidas e Ponderações. É quando ele fala um pouquinho mais do Dr. Behrens, que era que ele até fala de um paradoxo dele ser médico e enfermo, né? Porque parece que quando ele chegou a essa região, tempos atrás, era porque a mulher dele estava doente, e aí ele ficou viúvo, a mulher veio a falecer, e ele permaneceu ali nesse local, e aí ele mesmo enfermo, depois se tornou médico, né? Então, e aí é essa questão assim de meio paradoxo de você ser ao mesmo tempo um enfermo e um médico, ou seja, você cura ao mesmo tempo que você precisa ser curado. Então, achei interessante ele levantar essa questão aqui. E que eles moravam perto ali do sanatório, né? Tanto o Dr. Behrens quanto o Krokowski, e que uma das enfermeiras sempre visitava, que já é sabido aqui de fofocas anteriores aqui, acho que foi o Settembrini que falou, que daí ele relembra aqui, que ela vai sempre à casa desse doutor, do viúvo, né? Do Dr. Behrens. Behrens, a enfermeira-chefe. E estamos aí, né, Malu? O pessoal tá começando a ter as tretas. Tá começando. Já tô gostando. Tô achando legal aí o desenvolvimento. Tá muito bom. Sim. Não, é muita coisa, tu vê? Olha quanta coisa nessa meta. Sim. Né? Desde como usar o cobertor até... Deixa eu dar um recado.
este marcador lindo, Tão maravilhoso, ó, lindo! coube Que tudo lindo esse direitinho. risco. Ele se Ai, encontra lá no grupo do Telegram. E aqui temos as é, metas com as tudo datas. certinho, bem prático, bem engenheiro, bem Hans. Ó, eu já fiz até o xizinho aqui, tá vendo? Para marcar o que eu já li. E tá tudo lá. Vocês não esqueçam de entrar no nosso grupo para conversar. E eu só queria comentar uma coisa, Malu, antes da gente terminar, que a gente vem falando sobre a questão do Hans ter ido lá para o sanatório, né? E a Dani comentou no nosso vídeo, lá no primeiro vídeo das leituras, que existe uma explicação na página 49 de que o Hans estava muito exausto com a questão dos estudos, né? Porque ele estava estudando para a nova profissão dele. E aí foi proposto pelo doutor da família, daquele tio dele, que ele passasse algumas semanas nas montanhas, né? E aí, assim, a nossa. E daí o tio fala, então talvez ele podia ir sozinho para as montanhas e aproveitar de quebra e visitar o primo. Então aí fica aquela questão, né, que a gente até hoje a gente ainda não entrou num acordo, né, Malu? A gente vai vendo. A Malu já acha que ele É, já foi lá porque ele já não estava, sim, já estava se sentindo doente, né, Malu? É isso que você acha, né? eu acho que o tio dele quis mandar ele pra lá porque achava que ele tava meio. Eu já tenho uma O outra tio queria meio que se suspeita. livrar dele. Então, eu tenho a suspeita de que o tio é meio que um charlatão e ele quer, e assim, Exato, ficar com a grana dele, né? ir se Porque tu não achou. aproveitando. Ali no início, o que que ele fala? Que o guri não ia ter dinheiro se ele não trabalhasse. Uhum, Que tal do dinheiro o fulano investiu e aquele dinheiro já não é mais dele, tá na RT da sim, empresa do outro filho dele. uhum, Só meio estranho, assim. sim, Então acho que o tio meio que quer se livrar do Hans uhum. e aí mandou ele pra lá e seja o que Deus quiser quando ele voltar. E será que o tio já tem alguma coisa em mente, ou assim, de que quem normalmente vai para esses lugares acaba, se não é doente, acaba ficando? Porque Pois é, pela influência eu do lugar e tudo mais? eu fiquei muito, pelo que eu entendi ali, sabe? Eu achei o tio muito charlatão e Sim. muito aproveitador, assim. Uhum. Eu também E é achei. brabo, né? Porque o Hans perdeu todo mundo, perdeu o pai, perdeu o vô. Aí é fácil se. E ele dá pra ver que ele é bem ingenuozão, assim, bem Sim. ingênuo. É fácil se aproveitar dele, né? Uhum. Então, eu acho que ele tá ali, acho que ele vai ganhar um pouquinho mais de consciência agora que tanto com o primo quanto com o Setembrini, porque daí eles estão ali recebendo novos inputs ali para fazer, né, novas Exato, reflexões. exato. O negócio é daqui a pouco surgir um bom advogado pro Hans, né? Exatamente. Malu, seja você então. Ai, ai. Se eu soubesse falar alemão, eu ia lá fazer os direitos do Hans. Mas eu acho que ainda muita coisa vai rolar e vai ser muito bom Muita ainda, coisa, né? muita coisa. E Isso aí. eu nunca pensei em ler, assim, eu sempre te digo, eu não gosto de misturar a obra com a autora, Uhum. mas eu tenho muita vontade de ler agora a biografia do Man. Toma, sim. Algumas coisas da biografia dele que eu sei já estão me despertando muita curiosidade, sabe? Uhum. E Sim. como a curiosidade é o que move o leitor, né? Só isso, né? Não precisa mais nada. É. Então tá, Então tá gente, até bom. semana que vem com Até a mais próxima. A Montanha Mágica. Tchau.